Finalmente chegou o tão esperado épico do Denis Villeneuve. Antes de mais nada, eu já quero dizer que esse filme realmente é um épico, ao pé da letra. Ele é heróico, é grandioso, tudo nele parece ser em grande escala, paisagens, naves, estruturas, etc. Eu estava super ansioso por esse filme desde a época que ele foi anunciado e eu posso dizer que o filme correspondeu às minhas expectativas. O Villeneuve é um cara que eu sempre admirei muito, ele é um diretor que já demonstra desde os primeiros filmes um estilo muito pessoal. A gente nota que apesar de ele ter feito filmes para o grande público internacional, com estrelas norte-americanas, ele sempre manteve aquela essência que ele traz do cinema europeu, aquela sensibilidade, aquela capacidade de usar todos os elementos fílmicos que ele sempre soube usar muito bem. Mas antes que eu me empolgue muito, vamos nos situar um pouco com uma breve sinopse do Duna. Lembrando que os meus vídeos são sempre sem spoilers, então pode assistir sem medo. Se algum dia eu precisar entrar em alguma área um pouco mais perigosa nesse sentido, não se preocupa que eu vou colocar um alerta bem visível de spoilers. O filme gira em torno do príncipe Paul Atreides, da casa Atreides, interpretado pelo Timothée Chalamet. Depois da repentina retirada da casa Harkonnen do planeta Arrakis, também conhecido como Duna, a casa Atreides fica responsável pelas operações de extração de especiaria, que é um alucinógeno utilizado para estender a vida humana, prover capacidades super-humanas de pensamento, além de ser essencial para a viagem interestelar, o que torna essa substância a mais valiosa desse universo. Uma coisa que todo mundo deve ter notado desde o trailer é que elenco é esse, meu amigo? Timothée Chalamet, Zendaya, dois destaques dessa nova geração de atores, e ainda tem o Oscar Isaac, a Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Javier Bardem, Dave Bautista, Charlotte Rampling, entre outros. E uma das coisas que eu gostei é que esse elenco todo foi muito bem aproveitado. Quase todos tiveram um tempo de tela considerável e até mesmo os que apareceram um pouco menos tiveram participações muito marcantes. A essas alturas eu imagino que a maioria do público já saiba que esse filme é uma adaptação do romance do Frank Herbert, justamente por isso que alguns espectadores vão notar algumas semelhanças com Star Wars, já que o enredo do Star Wars tem muita inspiração no livro do Frank Herbert. A primeira adaptação para o cinema foi o filme do David Lynch em 1984, que infelizmente foi uma confusão completa, o roteiro ficou enrolado, foi uma tentativa de colocar muita coisa dentro de um filme de 2 horas, o que acabou deixando o filme super atropelado, com um ritmo horrível. É claro que o David Lynch é um grande diretor, então nem tudo no filme é péssimo. Ele tem uma parte visual bem interessante, com muitos elementos característicos do David Lynch, mas infelizmente isso não foi suficiente para fazer o filme se sustentar. Apesar de essa ser a primeira adaptação cinematográfica do Duna a ser feita, ela não foi a primeira tentativa. E é agora que a gente entra em uma parte importante da história do cinema. Em 1975, o Alejandro Jodorowsky, ou Jodô para os fãs, tentou, mas infelizmente não conseguiu filmar uma adaptação do Duna. Só que essa não é uma história simples de um projeto engavetado. Tudo isso é contado no documentário Duna de Jodorowsky. Eu já assisti esse documentário algumas vezes e eu confesso que ele sempre acaba me deixando um pouco triste. Primeiro porque a gente vê a paixão que o Jodorowsky tinha pelo projeto do Duna, e segundo porque esse filme teria mudado toda a nossa concepção de ficção científica e cultura pop. Pode parecer exagero, mas a gente tem que lembrar que no começo dos anos 70, a ficção científica no cinema não tinha a força que tem hoje. Nenhum estúdio investia grandes quantidades de dinheiro em um gênero que ocupava principalmente os espaços de filmes B. Então esse seria o primeiro grande projeto de ficção científica a ganhar tanto destaque em uma grande produção, envolvendo profissionais proeminentes da época. Inclusive muito do que foi criado para essa adaptação do Jodorowsky acabou indo parar em outros filmes, até porque nessa equipe estavam caras como o Giger, que é o artista responsável pela arte do Alien, e o Jean Giraud, mais conhecido como Mobius, criador da HQ Blueberry e que também criou conceitos de arte para filmes como o Tron ou o Quinto Elemento. Então muito do que se viu em filmes de ficção científica que vieram no final dos anos 70, no início dos anos 80, são ideias que surgiram na elaboração de conceitos de arte do Duna do Jodorowsky. E para quem gostou do elenco do Duna do Villeneuve, olha só o elenco desse projeto do Jodorowsky: Salvador Dalí, Orson Welles, Gloria Swanson, David Carradine, Mick Jagger, Udo Kier e o Brontius, o filho do Jodorowsky. Eu não vou me aprofundar muito nesse documentário, talvez até um dia eu faça um vídeo só sobre ele, mas eu realmente recomendo demais. Depois de assistir, vocês vão entender que não é exagero dizer que o mundo teria sido diferente se esse projeto tivesse sido concluído. Mas enfim, esse foi um dos motivos pela qual tanta gente ficou ansioso pelo lançamento do Duna do Villeneuve. Quem conhecia o projeto do Duna do Jodorowsky não conseguiu evitar de criar grandes expectativas para esse novo filme, mesmo ele não tendo nenhuma ligação com aquele projeto. Mas o Duna é uma obra amada por muita gente, então só isso basta para deixar todo mundo esperando por algo grandioso. E essa realmente é uma palavra ótima para definir o trabalho que o Denis Villeneuve fez.
Desde A Chegada, ele vinha mostrando a habilidade que ele tem em lidar com esse tipo de cinema. A Chegada é um filme super imponente, que realmente traz um visual igualmente grandioso, com aquelas naves enormes, aquele conceito de arte inesperado, com o formato das naves, por exemplo, diferente de tudo que se vê na maioria dos filmes de ficção científica. E mais do que isso, ele consegue abordar assuntos muito humanos, muito sociais, que é algo característico desse gênero, utilizar a fantasia, o surreal, para falar sobre questões humanas muito palpáveis. Além disso, o Villeneuve é um mestre em moldar o tempo. Isso é algo que se nota desde os primeiros filmes dele. Mesmo quando é uma narrativa linear, a maneira como ele consegue inserir elementos fora de ordem cronológica para manipular nossa percepção dos acontecimentos sempre funciona muito bem. E ainda falando em percepção, algo que eu gosto demais no cinema do Villeneuve é a maneira como ele consegue usar a perspectiva dos personagens. Mesmo em filmes com grandes paisagens, com guerras, etc., na maior parte do tempo, a imagem que nós vemos é de uma câmera próxima ao personagem que está percebendo aquele acontecimento, como se a gente tivesse ali presenciando aquilo junto com ele, quase do mesmo ponto de vista dele. Isso é algo que se vê bastante, principalmente no cinema europeu. No filme húngaro, O Filho de Sol, do Laszlo Nemes, por exemplo, a câmera fica quase o filme inteiro posicionada atrás do protagonista, seguindo ele conforme ele vai passando por diversas situações horríveis ali no campo de concentração, e isso faz com que aquela situação se torne muito mais tensa para o espectador por conta dessa proximidade que é criada com quem está vivendo aquilo. Isso é algo que a gente também vê muito no cinema iraniano de uma maneira bem marcante. Diretores como o Kiarostami e o Makhmalbaf sempre utilizaram esse jogo entre planos fechados e planos abertos para mostrar a perspectiva de um personagem enquanto ele observa algo ao longe. A câmera deles não é sempre onipresente, ela tem esse ponto de vista mais humano. E o Duna do Villeneuve mostra toda essa carga que ele traz. Esse filme é um exemplo perfeito de como é possível se fazer um grande épico fugindo um pouco dessas fórmulas de blockbusters e sem aquela quantidade absurda de planos e de cortes, como se a ação e a tensão dependessem unicamente da montagem, ignorando elementos fílmicos que, quando são bem utilizados, podem funcionar tão bem quanto a montagem na construção da tensão. Obviamente eu não estou dizendo que a montagem não é uma parte importante da narrativa, até porque a montagem também é um dos pontos altos do Duna, principalmente em cenas onde a gente tem ações simultâneas, mas que têm algum significado em comum e uma acrescenta a outra narrativamente. Assim como aconteceu no Blade Runner 2049, esse filme foi uma grande responsabilidade deixada para o Villeneuve. No Blade Runner, já era de se esperar que o público ficasse meio receoso, como sempre acontece com sequências de grandes clássicos, e no caso do Duna, a expectativa se dava pelo fracasso do filme do David Lynch, pelo famoso filme que nunca aconteceu do Jodorowsky, pelo carinho que o público tem com a obra original do Frank Herbert, e, é claro, pelo respeito que o Villeneuve conquistou ao longo desses últimos anos. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo que eu adorei fazer, de um filme que eu adorei assistir. Então espero que vocês tenham gostado. Daqui a uns dias tem mais, então até a próxima. Valeu!